Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês para podermos pensar um pouco sobre o Evangelho do Cristo. E hoje o tema que nós vamos falar é reconciliação com os adversários. Esse é um daqueles temas que afeta todos nós. Não que andemos guerreando, não que andemos provocando a ira nas pessoas. Só que existem situações do nosso cotidiano que somos colocados à prova. Existem situações em nosso cotidiano que somos colocados para essa condição de perdoar, de reconciliar. E quando não conseguimos fazer isso, algumas coisas começam a acontecer conosco, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista físico. Porque o nosso corpo somatiza tudo aquilo que o nosso espírito sente. Então é sobre esse tema que a gente vai refletir na noite de hoje. A gente pode afirmar que a reconciliação com os nossos inimigos começou a ser amplamente divulgada por Jesus nesse momento, no Sermão da Montanha. Naquele momento que ele começa a citar para nós as bem-aventuranças. E para lembrar um pouco dessa passagem, trouxemos aqui algumas falas que são as principais dessa passagem. Jesus nos afirma: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Agora prestem atenção. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. As bem-aventuranças não acabam por aí, mas para o nosso tema, vamos ficar nessa passagem, sermos misericordiosos. Qual a importância de buscarmos sermos misericordiosos, no sentido de alcançar misericórdia? O dicionário conceitua a misericórdia como sendo compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão. Opa! Quer dizer que ser misericordioso é ser alguém que pratica o perdão? De acordo com o dicionário, sim. De acordo com a doutrina espírita, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Isso a gente encontra no capítulo 10, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que vem a ser perdão? Muito se fala de perdão. O que é perdão? Segundo o dicionário, perdão significa desculpar, absolver, evitar. É um estado de ânimo em que se encontra alguém agravado por outrem, seu agressor, e sente desagravado. Ou seja, aquele mal que nos foi cometido, eu não sinto mais rancor, eu não sinto mais uma pressão sobre mim, eu consegui diluir. Então, dessa forma, existe aí então o que nós chamamos de perdão. E segundo a doutrina espírita, o que vem a ser perdão? Uma equipe de trabalho da FEB, em 1995, divulgou um artigo falando sobre esse tema. E lá tinha um trecho que conceituava perdão como sendo concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa,
o pecador se recomponha, o criminoso se liberte do mal e se erga, redimindo para a ascensão luminosa. A gente percebe que é muito mais amplo, não é? Um conceito muito mais completo. Um conceito que sai da superficialidade do que é ser misericordioso, do que é perdoar. Só que nós sabemos que no dia a dia é algo muito difícil de alcançar. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Jesus mostra a importância da aplicação da lei de causa e efeito nos nossos atos diários. Tudo que fizermos voltará para nós mesmos. Quando nós praticamos um ato, uma ofensa para com alguém, é natural que alguém cause uma ação contrária a essa ofensa. Quando alguém causa isso para mim e eu não consigo perdoar, eu também tenho essa ação natural. Não existe nada de pecado nisso. Mas quanto mais espiritualizado é a alma, o espírito, melhor ele consegue lidar com esses embates. Ensina que temos que compreender o nosso companheiro mais problemático, causador de contrariedades, pois também nós, muitas vezes, necessitamos de compreensão. Raras são as vezes que nós paramos de forma madura e percebemos que nós, não raras vezes, causamos a dor no outro. Fazemos com que outros sofram por causa de nós, por causa das nossas ações. Mas eu só consigo me ver centrado em mim mesmo. Às vezes eu não consigo perceber o todo. Eu consigo ver os meus acertos, mas os meus erros eu tenho dificuldade. À medida que a gente vai praticando a misericórdia, a gente vai tendo um autodomínio do eu existente. Esse é o sentido do perdão. Perdoar porque também precisaremos ser perdoados. Então, se formos misericordiosos, obteremos misericórdia. Não sei se vocês estão percebendo, mas à medida que o Espírito vai trabalhando esse eu interior, ele é capaz de ser mais complacente. Ele é capaz de entender que o outro erra tanto quanto ele. E quando ele tem essa percepção de que o outro erra tanto quanto ele, quando o outro errar contra ele, ele não vai ser tão punitivo, tão vingativo. Mateus, no capítulo 4, versículo 14 e 15, nos afirma: se perdoardes, vosso Pai vos perdoará, mas se não perdoardes, vosso Pai também não vos perdoará. Mateus, citando Jesus nessa passagem, vem nos chamar a atenção. Muitos de nós queremos o perdão de Deus, não queremos? Quando a gente comete um ato e a gente percebe que falhamos. Só que Jesus está nos chamando a seguinte atenção: quando eu não sou capaz de perdoar o outro, aquilo que eu espero que Deus faça comigo vai ter mais dificuldade que isso aconteça. Ou seja, eu tenho que dar o primeiro passo. Quando estamos orando o Pai Nosso, tem um trecho da oração que Jesus nos ensina que devemos primeiro perdoar os nossos ofensores, não é isso? Não é por acaso. Porque, caso contrário, a nossa prece não passará do teto da nossa casa. Eu acredito que aquela prece está sendo elevada, mas não está, porque está faltando em mim essa base, essa capacidade de suportar e superar essas ofensas. No Livro dos Espíritos, pergunta 661, Allan Kardec pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Nenhuma palavra, nenhuma pergunta foi inserida no Livro dos Espíritos por acaso. Allan Kardec poderia muito bem perguntar:
Poderemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? A resposta lógica e óbvia seria qual? Sim. Podemos pedir. Agora é útil? É útil pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Os Espíritos nos respondem que Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as nossas faltas. Olha que interessante. O mal que eu cometi não vai ser acobertado pela minha prece. Aquele a que Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais do que as palavras. Muito vale mais os nossos atos do que as nossas palavras. Quem aqui já tem filhos, sobrinhos pequenos, percebe muito claramente essa afirmação. Vai tentar convencer uma criança que ela não deve dar palavrão, quando dentro de casa os pais vivem dando palavrão. Não é assim? Menino, não faça isso. Primeira coisa que o menino faz é o quê? Você faz assim. Não é isso que acontece? Porque a palavra pode até tentar orientar, mas o que arrebata são os exemplos. A ciência cognitiva começou a estudar relações como essa. E a gente começa a perceber que a ciência começa a se aproximar de coisas que Jesus já falava há mais de 2000 anos. Que a doutrina espírita já fala desde 1857. Vamos fazer uma breve experiência, coisa rápida. Vocês vão fazer o que eu falar, tudo bem? Tudo bem? Todos com os pés postos no chão. De novo, vocês vão fazer o que eu falar, tá certo? Com os braços erguidos para frente. Agora, coloque os braços para baixo. Opa! Eu disse fazer o que eu falar. Coloque os braços para baixo. O que foi que aconteceu? Alguns ficaram parados, confusos. O que é que ele vai fazer? Alguns colocaram para baixo, mas a maioria botou o braço para quê? Para cima. Embora o meu comando tenha sido, coloque o braço para baixo. Qual é o exemplo que eu estou dando? Erga o braço. O nosso pensar vai seguir o que eu faço, não vai seguir o que eu digo. No dia a dia, nós seguimos os exemplos, muito poucas palavras. Ainda na pergunta 886, Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Como é que Jesus entendia a caridade? Porque caridade, na época de Allan Kardec, estava muito associado a dar coisas, doar bens materiais. Olha o que os espíritos respondem. Caridade, no entender de Jesus, é benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é caridade para Jesus. Então, o perdão é um dos maiores meios para se praticar a caridade. Segundo o Evangelho, existem duas formas de perdoar. A primeira, nobre, porque perdoa verdadeiramente, sem que para isso o ofensor tenha de se humilhar. E é perdoar sem interesse e sem segundas intenções. Enquanto que a outra forma é mentirosa, pois subjuga o adversário, obrigando-o
a se humilhar mediante as condições impostas para o perdão. Isto não é perdão, é mentira, é capricho. Então a gente percebe que, segundo a doutrina espírita, segundo os ensinamentos do Cristo, só temos uma forma verdadeira de perdoar. Isso a gente encontra no item 4, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. As pessoas dizem perdoar, mas sua postura revela formas variadas de revide, ou seja, criamos uma máscara para mostrar ao outro e me enganar que eu perdoo. Só que, na verdade, será que realmente estou perdoando? O que eu vou mostrar aqui agora acontece com as pessoas lá de fora. Conosco aqui, o que eu vou mostrar, isso nunca aconteceu. Vamos ver? Existe o chamado perdão-condenação. É aquela pessoa que diz, perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Existe ainda o perdão-pretensão. Perdoo, mas vou lhes dizer umas verdades. Existe o chamado perdão-menosprezo. Perdoo, porque ele é um pobre coitado, infeliz, sem eira nem beira. Existe ainda o perdão-rancor. Perdoo, mas não esqueço. Esse faz questão de pisar, né? Não esqueço jamais. Existe o perdão-maldição. Esse é clássico. Perdoo, porque Deus há de castigá-lo. Com fé em Deus. E aí a gente passa a orar todos os dias, né? Para que o mal, de forma orquestrada, recaia sobre o nosso irmão. A gente percebe que tudo isso são ilusões, não é? Brincamos aqui, mas na verdade a ideia é demonstrar que tudo isso não são perdões. São máscara que nós criamos para nos convencermos que supostamente eu perdoei. Deveríamos lembrar que não há perdão total sem compreensão. Eu preciso compreender, eu preciso entender aquele processo em que eu fui inserido, em que eu me inseri. Compreensão, necessidades e limitações do próximo. Eu só consigo perdoar de fato quando eu consigo entender o quanto o próximo possui determinados limites, assim como eu também tenho. Alguém só consegue perdoar uma traição amorosa quando percebe a fragilidade do outro, ou sua mesma. Alguém só consegue perdoar a perda de um ente querido a partir de um assassinato, por exemplo, quando consegue mergulhar, muitas vezes, no íntimo daquele algoz. Eu só consigo perdoar uma ofensa verbal quando eu consigo identificar muitas vezes o desequilíbrio, por vezes mental, cognitivo, que o outro tem. Porque se eu não dilatar minha percepção para essas variantes, o perdão ele é superficial. Fazer com o próximo o que gostaria que quisessem conosco é outro pilar, porque enquanto eu não me colocar no lugar do outro, sabendo que eu falho, eu vou continuar estando aonde? Num pedestal. No Livro dos Espíritos nós temos: farás enfim o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Aqui a gente já começa a ter uma ideia do processo atemporal do perdão. O não ter limites para perdoar. E isso é reforçado em Mateus capítulo 18. Não vos digo perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Que não foi por acaso, foi a leitura de hoje. Perdão das ofensas. A espiritualidade não poderia reservar uma leitura melhor para começarmos os nossos trabalhos. E como é que isso aconteceu? Jesus estava entre 2 dos seus discípulos e um deles pergunta: Senhor, quantas vezes terei que perdoar ao irmão que pecar contra mim? Ou seja, aquele que faz um mal contra mim.
Será até 7 vezes? Nós vamos encontrar na Bíblia, em muitas passagens, o número 7, o número 4, o número 40, o número 70, quase sempre esses números fazendo referências a uma situação positiva. Quase sempre. E aí nessa passagem fala-se do número 7. Jesus afirma, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Jesus está falando de forma cartesiana, é para eu pegar o número 7 e multiplicar por 77, que dá quanto? Acho 449, né? Ou seja, meu limite para perdoar o próximo é 449 vezes. Jesus está trazendo uma ideia para que perdoemos indefinidamente, não se limitando a um número cabalístico 7 vezes. Essa é a mensagem que Jesus quer passar. Emmanuel, aprofundando essa passagem no livro Consolador, na questão 338, a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Porque, de novo, a gente só está vendo de fora para dentro. E quando eu olho de dentro para fora? Parando para perceber os males que nós cometemos e que já cometemos. Emmanuel, em uma outra passagem, ele nos afirma que nós estamos no grau que estamos graças à misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, se eu fosse somar de forma cartesiana todos os males que eu fiz, minhas dívidas seriam, sabe o quê? Impagáveis. Porque a quantidade de pessoas que eu já assassinei, a quantidade de pessoas que eu já fiz o mal, se eu fosse somar isso, seria impagável a nossa dívida. Mas graças à providência divina, temos sempre uma chance. Claro, precisando reparar o mal que eu fiz. Mas essa chance vai existir, porque somos espíritos eternos, que significa que eu não tenho fim. Eu tive um início, mas fim eu não tive, eu não terei. Charge para que a gente possa nos colocar no lugar dessas personagens. Essa charge contra a história de 2 soldados que foram capturados pelos adversários e sofreram muitos flagelos. Anos após o fim do combate, encontram-se e travam o seguinte diálogo: você conseguiu perdoar os inimigos? O outro diz: não. E você, conseguiu? Depois de muito esforço, consegui. Observe que ele não disse que foi fácil, mas ele disse que depois de muito esforço conseguiu perdoar aqueles ofensores que lhe maltrataram, lhe torturaram na guerra. O outro afirma: eu não. Penso todos os dias em tudo que passamos naquele período. O outro responde: então você continua prisioneiro. Eu já alcancei desfruto de minha liberdade. O que essa breve charge quer nos passar? Muitas vezes nós ficamos paralisados no passado por conta de sofrimento que passamos. Outro dia um palestrante falava e contava uma história de uma cliente. Ele é terapeuta e ela contava uma história que ela lembrava-se que a mãe dela
certa vez lhe disse que ela era uma pessoa para ela imprestável. Isso aconteceu uma vez. E essa filha guardou isso. Ela tinha menos de 10 anos. Ele estava fazendo terapia, tinha 55 anos. Aí ele perguntou: você se lembra e se recorda das vezes que a sua mãe lhe acolheu nos braços e lhe deu de comer? E das vezes que ela acalentou a sua febre? E das vezes que te levou na escola? E das vezes que lhe ensinou deveres escolares? Ela não lembrava de nada, mas ela estava fixada naquele momento em que a mãe cometeu um ato falho contra ela. Assim aconteceu com esses soldados, presos no passado. Um deles, um se libertou, o outro não. E aí a gente começa a perceber que o processo de perdão vale muito mais para quem perdoa do que para quem é perdoado. Porque não raras vezes quem ofende, esquece. E quem é ofendido esquece? É o mais difícil. E é justamente isso que a gente precisa trabalhar. O perdão não é algo que vai libertar o ofensor. O perdão é algo que vai libertar o ofendido. Esse se liberta e continua avançando. Porque se nós ficarmos presos nesse passado de dor, o prejudicado é a quem? Quem ofendeu ou ofendido? O ofendido. Existe diferença entre perdoar a ofensa e perdoar o ofensor ou ofendido? Existe um texto de Hermance Dufour, do livro Receitas para a Alma, intitulado Perdão das Ofensas. E aí eu peço licença a vocês para ler esse pequeno texto na íntegra, porque eu não fui capaz de decorar. O texto diz o seguinte: na esteira da evolução, quase sempre é impagável o montante de dívidas na contabilidade das ofensas. Eis um breve relato de tal verdade. Quando você é magoado, o ofensor se transforma em algoz e adversário, desajustando os seus sentimentos. A ofensa caminha com você em qualquer lugar e hora, incendiando os seus pensamentos. Observe, eu fui ofendido lá atrás, mas a ofensa caminha comigo, porque eu ainda não fui capaz de perdoar. Sua conversa ganha combustível em larga escala para a produção do desdém, sorvendo o veneno da calúnia. E nas ações, você age como se fosse um combatente sempre pronto para o revide. Feliz resposta dos sábios, guias, à questão acima. Está se referindo à questão 886 que vimos do Livro dos Espíritos. Perdão das ofensas. Não disseram eles perdão dos ofensores. Olha que interessante. Nos textos, não existe aqui a preocupação de perdoarmos os ofensores, mas sim a preocupação de perdoarmos a ofensa. E aí nós ligamos que o perdão necessariamente tem que estar ligado ao ofensor. Mas os textos falam perdão das ofensas. Quem é que passou a ofensa? Eu. O trabalho tem que ser comigo. Na maioria das vezes, pouco importa para o ofensor se você perdoou ou não. Pouco importa. Porque quem carrega a dor da ofensa é quem passou pela dor. E ela conclui dizendo: a diferença sutil está na dolorosa coragem de dissolver em si mesmo o asco da ofensa, independentemente do ofensor.
O perdão das ofensas é atestado de saúde espiritual e alto amor. O perdão das ofensas é atestado de saúde espiritual e alto amor. Então é o processo que começa em nós e termina em nós. Eu não dependo do outro para que eu perdoe, só depende de mim. Quanto mais eu nego esse processo, mais prisioneiro eu sou de mim mesmo. Mais prisioneiro eu sou do ato que cometeram contra mim. Reconciliar-se com o adversário, Jesus nos falou. Conserta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao ministro e sejas mandado para a cadeia. Quanta metáfora temos aqui, quanta figura, cores temos nessa passagem dita por Jesus. Sem as explicações dos Espíritos, chega a ser confuso entender o que é que Jesus quis falar. Conserta-te sem demora com o teu adversário, ou seja, aquele que me ofendeu, ou aquele que eu ofendi, enquanto estás a caminho. O que é que isso quer dizer? Se nós formos entender isso ao pé da letra, nenhum raciocínio vai fazer sentido. Mas a doutrina espírita vem nos esclarecer de que caminho é esse, enquanto estamos aqui encarnados. Conserta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que não sucedas que ele entregue ao juiz. Quem é o juiz? Quem? Muito bem. O juiz não é alguém de fora, é alguém de dentro. É a nossa consciência. E que o juiz não te entregue aos ministros. Essa consciência vai entregar quem? Ministro. Ministro no sentido de algo além da minha consciência. São os espíritos superiores. E o que é que os ministros vão fazer? E sejas mandados para a cadeia. Adivinha onde é a cadeia? Sejam todos bem-vindos. Esse local aqui onde estamos, encarnados. E aqui ficaremos presos enquanto não pagarmos o último centavo. Esse é o sentido dessa passagem. Que se nós não tivermos apoio e amparo na doutrina, não tem sentido perdoar, não tem sentido se libertar. Então, quanto mais eu consigo me libertar no sentido de me reconciliar, mais rápido é esse meu processo de libertação. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Aplicabilidade do perdão no dia a dia. E aí abrimos um parênteses para inserir também o auto-perdão, se perdoar, perceber que nós somos falhos e vamos ainda cometer muitos atos infelizes de nós para conosco mesmo. Seja por conta da preguiça, por conta da timidez que nos freia, né? Nos freia não, nos mantém atados, por conta de medos que eu já poderia estar superando. E por que perdoar é tão difícil? Somos imperfeitos. Orgulho e egoísmo andam de braços dados. Então, perceber e ter consciência disso é muito importante. Temos muita dificuldade na comunicação. Isso é dentro de casa, isso é no trabalho, na vizinhança. Essa falta de comunicação atrapalha esse processo de perdão. Dificuldade em nos colocarmos no lugar do outro, ou seja, a gente não costuma exercitar algo que chamamos de empatia. Temos o mau hábito de julgar.
A gente colhe as informações de forma superficial e já parte para o julgamento. Costumamos associar o perdão à fraqueza. Então isso dificulta, porque eu não quero me mostrar fraco. Então isso reduz a nossa capacidade de perdoar. E por fim, somos fáceis, melindrosos, facilmente melindrosos. Vira e volta, o outro basta olhar para mim que eu já começo a imaginar coisas. Às vezes não tem nada a ver comigo, mas eu começo a viajar. Ah, já sei, aquilo ali que ela falou, está falando porque eu estou vestida com essa roupa. Não é? Mas ela não tem nada com a minha vida. Aí a gente começa a criar. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? O que é que vocês acham? Perdoar é sinônimo de esquecer? Esquecer no sentido amnético, né? Perdi a memória, não vou lembrar mais. É isso? Para nós imperfeitos, perdoar independe de esquecer. Eu posso conseguir perdoar, mas nem por isso eu vou apagar da mente o fato ocorrido. É necessário sim diluir a mágoa. E por que eu preciso diluir essa mágoa? Porque observe, se eu simplesmente fico negando o fato ocorrido, eu nego. Eu chego passo por um período que eu esqueço aquilo que aconteceu. Aí você vai andando, chega numa das esquinas de Vicente Pires e se cruza com a pessoa. Você lembrou, o coração começa a bater mais forte. Você perdoou? Não, mas você esqueceu. Mas bastou um gatilho para você lembrar que toda aquela raiva, o rancor volta. O diluir é no sentido de você trabalhar mentalmente aquele processo e ainda que você encontre a pessoa na esquina, seu coração se manterá o mesmo, porque o perdão foi verdadeiro. Caso contrário, o perdão torna-se superficial. Então que fique claro entre nós que o perdão não necessariamente está ligado a esquecimento do fato. Muitas vezes é até bom lembrar, porque a gente sabe que aquilo pode voltar a acontecer, partindo da mesma fonte. Emmanuel, ainda no Consolador, questão 340, nos afirma: o perdão significa renunciar à vingança, sem que um ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de orar e vigiar. Perdoar é uma necessidade? Temos essa necessidade de perdoar ou é algo que eu posso viver sem essa prática? Por tudo que vimos? Sim, por 3 motivos perdoar é necessário. Ainda somos imperfeitos, precisamos cultivar a compreensão, facilitar a convivência, o relacionamento entre nós e os outros, melhorar o ambiente vibratório em que vivemos, porque imagine se a gente está num ambiente de trabalho em que aconteceu um fato ruim, eu jamais vou perdoar, vai virar um inferno em poucos instantes, para o nosso próprio bem. É necessário o perdão. Quanto mais tempo eu levar para conseguir entrar nesse estágio e compreender isso, mais eu vou sofrer. E como nós vimos, não raras vezes quem comete o ato nem lembra do que fez. Mas enquanto mais eu guardar aquele mal, aquele raiva, aquele rancor, mas eu continuo prisioneiro de mim mesmo. Quem precisa do perdão? O outro? Eu? Todos nós, espíritos eternos, imperfeitos, ainda como demonstram a complexidade de sentimentos e emoções contraditórios que se agitam dentro de nós, levando-nos a erros e enganos. Lembrando que perdão é caridade que deve ser cultivada.
Ninguém vai da noite para o dia perdoar. A gente precisa começar a perdoar aos poucos, através de ações simples. Não adianta eu querer perdoar algo, uma ofensa grande, para alguém que não vem praticando o perdão de ofensas pequenas. Por isso que ela precisa ser cultivada como uma plantinha que vai crescendo, vai se desenvolvendo. Assim é a capacidade que eu tenho de perdoar. Aprendendo a perdoar. Perdoar é desculpar, não valorizando a ofensa, minimizando-a. Não raro são as pessoas que são acometidas por um agravo e ela pega aquilo e bota no holofote. Pega aquilo e bota nas redes sociais. Às vezes a gente vê pessoas, amigas, companheiras, familiares, aí de repente bota lá no status um olho chorando, na rede social. O que é que eu quero passar com isso? Eu quero dizer a todos que eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo por quê? Alguém me ofendeu. Aí as pessoas começam a perguntar, o que foi que aconteceu? Você maximiza aquela dor numa proporção devastadora. Quando muitas vezes precisamos buscar apoio de alguém próximo, não de pessoas que eu não conheço, ou que não tenho intimidade. Não sentir do ofensor um inimigo, mas uma pessoa com dificuldades pessoais. Quando a gente começa a pensar dessa forma, a ofensa fica tão pequena. Imagine passar pelo que Jesus passou. Ser humilhado, flagelado, assassinado. E Jesus tinha plena consciência de tudo que estava acontecendo. Será que Jesus em algum momento precisou pensar que, nossa, que monstros? Ou ele já tinha plena consciência o qual monstro nós éramos, ou ainda somos? Consciência total. Existem pessoas que passam por problemas e ofensas iguais, mas a forma de lidar com elas, já perceberam que é diferente? E o que é que faz alguém ter mais maturidade do que outra de passar por um processo de agravo? Imagine a seguinte situação. Você vai sair do centro hoje e você se depara com uma pessoa de vestes maltrapilha, cabelos ouriçados, olhos esbugalhados, olha para você e diz: você não vale nada, você não presta. O que você vai pensar? Isso foi uma ofensa para você? E por que não foi uma ofensa? Porque eu criei uma caricatura de alguém que tem distúrbios mentais, não é isso? Eu criei essa caricatura e você faz uma dedução de que aquela ofensa para você e nada é a mesma coisa. Agora imagine você na sua casa ou no seu trabalho, a pessoa repete as mesmas palavras para você. O que é que mudou? O estereótipo? As vestes? Vocês estão entendendo o que eu quero falar? A ofensa, não raras vezes, vem da mesma forma. Agora, como eu recebo a ofensa, faz toda a diferença. A pessoa usou as mesmas palavras, mas o desequilíbrio está no outro ou está em mim? Está em mim. Como eu recebo essa ofensa? Às vezes nós estamos tão sensíveis que basta a pessoa fazer um tantinho assim, que eu já começo a chorar. Mas o problema está no que o outro falou ou no meu desequilíbrio ainda? Estão entendendo a profundidade da coisa? Estão percebendo que o processo de perdão é muito mais meu do que do outro?
Devemos aceitar as pessoas como elas são, cheias de virtudes e defeitos. Sejamos menos exigentes. Quanto mais exigente eu sou, mais eu terei percepção que o outro me maltrata, que o outro me fere, e mais dificuldade eu terei de perdoar. Perdoar é não se sentir ofendido com o outro. Claro que até chegarmos nesse grau, temos uma longa jornada. Mas vamos começar a praticar pequeno e vamos evoluindo essa forma de pensar. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Esse é um ditado de Tertuliano. Tertuliano, para quem não sabe, foi um dos primeiros cristãos a escrever sobre o Cristo. Os primeiros textos em latim sobre o cristianismo foi escrito por Tertuliano, no início da Idade Média. A importância do auto-perdão. E aí abrimos um capítulo nesse finalzinho para falar da importância desse auto-perdão. A autopunição fragiliza o espírito. No passado, nós aprendemos que quanto mais eu me martirizar no sentido de martírio, quanto mais eu me martirizo, mais eu estou purificando minha alma. Hoje, de forma inconsciente, eu continuo pensando dessa forma. Eu só não me martirizo fisicamente, mas continuo me martirizando psicologicamente, me autopunindo, dizendo para mim mesmo que eu sou frágil, que eu falo bobagens, que eu sou incapaz. Então esse processo amplifica a falta do perdão consigo mesmo. E é algo que a gente tem que buscar através da meditação, através da prece e através da ajuda terapêutica. Sanar essa forma de pensar e agir. Deus nos perdoa sempre. Nós é que ainda não aprendemos a nos perdoar. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos. Perdoar-nos é não importarmos com o que fomos. Se eu considero e entendo que somos espíritos em processo de evolução, é óbvio que eu vou entender que eu cometi atos ruins, atos falhos, mas eu não vou estar preso a isso. Eu sei que eu errei e ainda vou continuar errando, mas eu não posso me sentir preso, fixado, porque o processo de auto-perdão não vai acontecer se assim eu pensar. Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade. E aí a gente vai começar a trabalhar as nossas fantasias. Às vezes eu fantasio tanto que eu não percebo quem de fato eu sou. Então, quanto mais eu exercito o auto-perdão, me punindo menos, mas eu consigo enxergar a realidade. Perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexo de nós mesmos. Às vezes temos dificuldades de lidar com pessoas, por exemplo, muito austeras. Às vezes temos dificuldades de lidar com pessoas muito chorosas. Às vezes temos dificuldade de lidar com pessoas das mais diversas formas. Essa dificuldade, na verdade, é o meu espelho, a minha projeção no outro, que eu preciso começar a me autoanalisar, me perguntar por que eu estou agindo assim. Porque aquela pessoa convive com outros e outros não funcionam daquela forma, não agem daquela forma. O problema está no outro que fala alguma coisa, ou o problema está em mim que interpreto daquele jeito? E nós finalizamos dizendo que tenhamos misericórdia dos nossos irmãos de caminhada, pois o Senhor irá nos abençoar com a sua misericórdia para com os nossos equívocos.
Que Deus abençoe a todos e esperamos que a mensagem dessa noite tenha ficado clara e que essa necessidade de auto-perdão, essa necessidade de nos reconciliarmos com os adversários possa ter sido compreendida como a necessidade que nós temos de nos trabalhar, de nos perdoar e perdoar o outro. Que Deus abençoe a todos.